Olá a todos mais uma vez. Vamos a mais 3 questões, desta vez ETEC, primeiro semestre de 2013. Questão 41, atendendo a pedidos e aproveitando o ensejo, questões 22 e 23. A questão 22 tem um texto que fala de situações e problemas, onde a pessoa transpõe as situações da questão para a linguagem matemática. Então nós temos aqui, considerando a seguinte situação. Então, esse texto era a base para a questão 22 e questão 23. A questão 22. Considere a seguinte situação. Certo dia saíram 2 ônibus de uma ETEC para a visita à Pinacoteca do Estado de São Paulo. Uma das professoras responsável pela contagem do total de alunos observou que em um dos ônibus havia 3 alunos a mais que no outro. No ônibus com mais alunos, 2/3 dos alunos eram moças. No ônibus com menos alunos, 3/5 dos alunos eram moças e do total de alunos que foram à visita, 34 eram rapazes. CX representa o número total de alunos no ônibus com mais alunos e Y representa o número total de alunos do outro ônibus. Então, ao traduzir o problema proposto para a linguagem matemática, obtém-se. Então nós temos aqui um sistema linear, que não precisa de resolver, mas a gente tem que chegar neste formato aqui matemático. Então vamos lá aos dados da questão. Então em um dos ônibus havia 3 alunos a mais que no outro, ou seja, x é o número total de alunos no ônibus com mais alunos. Então nós temos aqui, ó, x, ele tem 3 a mais que y, que está marcado aqui, ó. Em um dos ônibus havia 3 alunos a mais que no outro. Então esses a mais que tem é no ônibus X. Então o que eu faço aqui? Vou colocar as incógnitas tudo de um lado só, ou as variáveis, né? É igual a 3. Pronto. Primeiro dado importante da questão, eu sei que x menos y é igual a 3. A alternativa A eu sei que não é. E a alternativa B também eu sei que não é. Se você fosse chutar, a alternativa C, D ou E. Outro fato importante na questão é que no ônibus com mais alunos, 2/3 são moças. Então, com mais alunos é X. Se 2/3 são moças, então quais são os rapazes? 1/3. Por que 1/3? 1/3 mais 2/3 são 3/3, que são inteiros. Então 1/3 só pode ser os moços. Em Y, outro dado importante, ó, com menos alunos, 3/5 dos alunos eram moças. Então nós temos lá, ó, 3/5 eram moças em Y. Se 3/5 eram moças, então nós temos que 2/5 eram os moços. E nós temos aqui, ó, do total de alunos que foram à visita, 34 eram rapazes. Então daqui nós tiramos a equação de x e y. Como? Fazendo aqui, ó, que 1/3 dx mais 2/5 de y é igual a 34. Nós temos o número 3 e o número 5. Então vou multiplicar, para sair esse daqui da fração, multiplicar por 15. Por que 15? Porque 15 é o número acima do 3 e do 5 que dá para dividir por 3 e dividir por 5. O famoso MMC. Se você tirar aí, você pode fazer dessa forma. Porém, eu prefiro fazer assim para fazer de uma forma mais direta. Então 15 vezes 1/3, então vai ser 5x, ó. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5x, mais 15 dividido por 5, 3 vezes 2, 6y, é igual a 34 vezes 15. Vamos lá, 34 vezes 15. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 3, 15 com 2, 17. 1 vezes 34, 34. São 0, 11, sobe 1, 510.
510. Então, x, 5x mais 6y é igual a 510. E x menos y é igual a 3. Qual a alternativa correta? Alternativa E. Uma questão um pouco difícil e também um pouco trabalhosa. Questão 23. Agora veja essa outra situação em que se utiliza a linguagem matemática. Uma operação é uma regra que associa cada par de elementos de um conjunto A a um único elemento de A. Seja estrela o símbolo que representa uma operação no conjunto dos números inteiros definida por x estrela y é igual a x vezes y mais 1. Exemplo. 2 estrela 3 é igual a 2 vezes 3 mais 1 que é igual a 7. Considerando a operação estrela definida acima, 145 pode ser representado por. É uma questão tranquila porque nós temos uma única alternativa aqui correta no sentido da multiplicação mesmo. Ó. Se eu multiplicar 2 vezes 3 no final aqui dá uma multiplicação, ó. 2 vezes 3 no final é 6. 6 mais 1 dá 7. E aqui nós temos o final 5. 2 vezes 4, 8. O final vai ser 9, que eu vou somar com 1. 2 vezes 5, 10. O final vai ser 11. Então vai ser 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. O final 3. Então aqui, ó, 12 vezes 12. O final vai ser 4. 4 mais 1 vai ser 5. 12 vezes 12, 144. Mais 1, 145. Só pode ser a alternativa A. Pelo seu próprio final aqui já deu a dica da resposta. Questão 41. No Brasil, o rádio completou 90 anos em 2012. Então ele disputou aí, ó, acirradamente na década de 50 contra a ascensão da televisão e sobreviveu até a era da internet. Então essa questão vai dizer assim que agora eles estão disputando espaço na internet, que tem algumas pessoas que já acessaram a rádio pela internet. Então foi feita uma pesquisa aí do Ibope, média, sobre o uso do rádio, que é estudado em um universo que representava N milhões de pessoas. E constatou que 8% desse universo, ou seja, 4,2 milhões dessas pessoas, afirmavam ter escutado rádio pela internet nos últimos 30 dias. Fonte, site do Ibope. De acordo com o texto, N é igual a, em milhões aqui. Uma questão tranquila, porque vamos aproveitar a deixa dessas questões aqui para fazer a linguagem matemática aqui também através desses símbolos. 8% eu vou escrever 8 sobre 100. 8% de ponto de multiplicação de N milhões resultou quanto? 4,2 milhões. Somente isso daqui dá para você achar o valor de N. Como é que vai ficar aqui? 8N é igual a 4,2 vezes 100. 8N é igual a casa se desloca duas casas depois da vírgula, então vai ficar 420. N é igual a 420 sobre 8. Fazer a conta aqui do lado, ó, 420 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 42 faltam 2. Abaixo 0. Dá 8 vezes 2, 16. Para 20 faltam 4. Não tem nada para baixar, coloca um 0 e a vírgula. Dá 8 vezes 5, 40. Para 40 falta nada. Ou seja, representando N, 8% de N deu 4 milhões,2. Então, o total dessa população só pode ser quanto? 52,5 milhões de pessoas. Por quê? 8% disso dá 4,2 milhões. Então, alternativa correta, alternativa C. Ficando assim, mais essas 3 questões. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.